Estando a centenas de metros acima do chão, imagine se o concreto sob seus pés desaparecesse, se efeitos especiais fossem acionados ou se o vidro começasse a rachar. Pontes como essas, com piso de vidro, tornaram-se símbolo da arquitetura extrema moderna. Elas foram criadas para provocar no ser humano uma mistura de deslumbramento e medo. Mas por trás dos efeitos existem riscos e casos reais que muitas vezes não são divulgados. Por exemplo, na Indonésia, em uma ponte suspensa de vidro, um dos painéis de vidro quebrou. Um turista morreu. A investigação revelou que o vidro utilizado era muito fino e a estrutura não era suficientemente segura. Às vezes, surgem vídeos em que a ponte de vidro parece rachar sob os pés dos visitantes, mas muitos desses vídeos acabaram sendo falsificações, editados com a ajuda de IA. O efeito das rachaduras foi adicionado posteriormente. No entanto, essas estruturas realmente existem e muitas vezes são equipadas com sensores de movimento, efeitos de luz e sinais sonoros para criar a sensação de que a ponte está prestes a desabar. É um truque de design, mas para uma pessoa com forte medo de altura, esse tipo de pegadinha pode ser um grande desafio. A famosa ponte de vidro de Zhangjiajie, na China, é uma das mais visitadas. Seus painéis transparentes permitem olhar para o abismo sob os pés. Alega-se que a ponte suporta centenas de pessoas. Mas mesmo essas garantias não são suficientes para quem tem medo. Cada passo é acompanhado pela pergunta: e se, em um caso, um turista ficou pendurado em uma dessas pontes quando o equipamento falhou? Bombeiros e serviços de resgate trabalharam para trazê-lo de volta. Resta saber se ele gostou de olhar para baixo por tanto tempo. Desabou sem aviso. O pior é quando uma ponte desaba de repente, sem nenhum sinal externo de problema. Isso aconteceu mais de uma vez. Um dos casos mais horríveis foi o desabamento de uma ponte em Minneapolis, EUA. Durante o horário de pico da noite, sob carga e devido a um erro de construção, uma das seções desabou, levando consigo mais de 100 carros. 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. A causa foi um erro de cálculo no projeto e a subestimação da carga em determinadas placas metálicas. Outro caso tristemente famoso foi a ponte Morandi em Gênova, Itália, onde durante uma forte tempestade, parte da estrutura desabou, tirando a vida de mais de 40 pessoas. A investigação revelou corrosão e manutenção deficiente. Esse tipo de desabamento não é uma surpresa no sentido literal, mas muitas vezes é consequência de negligências, desgaste e descuido ao longo do tempo. Às vezes, visualmente a ponte parece intacta, mas os elementos internos já estão rachando. Na Índia, ocorreu outro terrível incidente. A ponte Gambhira, no estado de Gujarat, desabou pela manhã enquanto carros passavam por ela. No vão entre os pilares, mais de 20 pessoas perderam a vida. Logo depois, foram anunciadas inspeções de pontes em todo o estado. Cada um desses casos serve de lembrete de que uma ponte não é eterna. O medo sobre o abismo. Imagine que você está andando por uma ponte e abaixo de você há um precipício íngreme, cuja sombra profunda esconde o chão. Parece que um passo em falso e você desaparecerá no vazio. São justamente essas pontes gigantes, suspensas sobre desfiladeiros e cânions, que fazem o coração bater mais forte. Um dos exemplos é a ponte Siang, na Índia, com mais de 300 metros de comprimento e situada a mais de 200 metros acima do rio. Fica sem fôlego ao olhar para baixo? A natureza ao redor parece não perdoar erros. Pessoas com medo de altura frequentemente ficam paralisadas no meio do caminho. Na China, a ponte Zhangjiajie, situada a mais de 400 metros de altura, é considerada uma das mais assustadoras. Passarelas panorâmicas de vidro atravessam desfiladeiros e de longe parece que você está andando pelo ar. Mesmo com uma base sólida, o cérebro pode enganar. Truques visuais, transparência e perspectiva aumentam o medo. Muito poucos se atrevem a atravessar toda a ponte sem parar. Alguns param, olhando para baixo e sentindo o corpo inteiro tremer. Mas a multidão, o vento e o barulho criam um efeito de empurrão. Mesmo que a estrutura seja estável, as pessoas acreditam na descrença. Pontes construídas sobre o medo. Algumas pontes são criadas propositalmente como desafios turísticos. O objetivo delas é atrair amantes de emoções fortes. Mas tais ambições devem ser equilibradas com segurança. O projeto Skywalk no Grand Canyon americano é uma plataforma de vidro que se projeta no vazio, erguendo-se quase 1000 metros acima do solo. Os turistas caminham por ela, sentindo sua própria coragem. Mas a estrutura foi projetada com máxima segurança. No Parque Nacional Huangshan, na China, foi construída a ponte Caminho das Nuvens. Ela atrai milhões de turistas. No entanto, mesmo lá, as autoridades locais limitam o fluxo de visitantes e fecham a ponte em caso de mau tempo. Pontes como essas literalmente cultivam a dependência de adrenalina. As pessoas vão em busca da foto, de imagens impressionantes, para se desafiar. Às vezes os projetos fracassam. Na China, uma passarela de vidro sobre um desfiladeiro em um dos parques nacionais foi fechada após reclamações de visitantes sobre rachaduras e ruídos. A causa foi associada à carga inadequada e às vibrações.
Tempestades que quebram o aço. Não é apenas o fator humano que pode destruir uma ponte. A própria natureza é capaz de destruir até as construções mais resistentes. O vento, as ondas e os terremotos agem de maneira muitas vezes imprevisível. A ponte sobre o Estreito de São Francisco foi atingida por uma forte tempestade com ventos de mais de 100 km por hora. Foram registradas oscilações nas estruturas. Algumas partes se inclinaram, o que levou a reparos de emergência. No Japão, nos anos 90, a ponte Akashi Kaikyo, uma das pontes suspensas mais longas do mundo, foi atingida por um tufão. As rajadas de vento superaram os valores previstos no projeto. Os engenheiros tiveram que fechá-la temporariamente e reforçar as ancoragens. Em um dos países costeiros, o Paquistão, durante um ciclone poderoso, pontes sobre a baía marítima foram danificadas pelas ondas, que lançaram enormes destroços de navios e objetos flutuantes contra a estrutura. Os terremotos também não poupam as pontes. Durante um grande evento sísmico no Japão, uma ponte pêncil perdeu parte do suporte e sofreu deslocamento dos arcos de gás. O reparo custou milhões. Quando a natureza joga com suas próprias regras, nem mesmo uma viga de aço é garantia de proteção. Cada ponte é projetada com margens de segurança, mas a natureza frequentemente supera as expectativas. E quando o espectador ouve falar do vento que entorta a ponte como um junco, a intriga aumenta. Será que a ponte vai resistir amanhã? Os engenheiros erraram. Nem mesmo os projetos de pontes mais ambiciosos são salvos pelo orçamento se os cálculos estiverem errados. Em 2010, na China, uma parte da ponte sobre o rio Liangjiang, na província de Fujian, desabou antes mesmo de sua inauguração oficial. A razão foi um cálculo incorreto das cargas em uma das vigas de sustentação. Ela era mais fina do que o necessário e não suportou o peso dos equipamentos de construção. Na Alemanha, no século XX, os engenheiros avaliaram incorretamente o impacto das dilatações térmicas. Em uma das pontes na Baviera, partes dos vãos se deslocavam excessivamente durante o calor, o que gerava tensões excessivas. O defeito só foi identificado depois que um dos pilares apresentou rachaduras. No Paquistão, durante a construção de uma ponte sobre o rio em uma província indiana nos anos 2000, os trabalhadores descobriram que a base de concreto havia sido lançada com uma espessura menor do que a prevista pelos projetistas. Quando começaram a notar os defeitos, a ponte já estava quase pronta. Foi necessário demolir parcialmente e refazer as estruturas. Esses erros nem sempre acontecem por negligência. Frequentemente, os projetistas reduzem a rigidez da estrutura para se encaixar no orçamento ou no design arquitetônico. Mas quando um fator externo, como força, peso ou vibração, atinge o limite, o elemento mais frágil se rompe. Pontes fantasma. Pontes abandonadas se transformam em fantasmas, silhuetas sombrias com ferrugem, tábuas quebradas, sem vigilância. Um dia, pessoas atravessaram essas pontes colocando-se em risco. Agora, elas são um lembrete do tempo. Na Índia, em regiões montanhosas, existem pontes de madeira que eram usadas pelos moradores das aldeias, mas as autoridades deixaram de fazer a manutenção. Com o tempo, as tábuas apodreceram e os corrimãos caíram. Para os turistas, elas se tornaram trilhas extremas de risco. No Canadá, sobre um rio em um vale arborizado, há uma ponte ferroviária abandonada. Os trilhos estão enferrujados, as vigas cederam. Aventureiros urbanos entram lá com lanternas, mas frequentemente se ouvem estalos da madeira sob os pés. No Zeceua, há uma ponte fantasma nos Apalaches. Uma ponte suspensa, construída para a extração de madeira. Quando a rota florestal perdeu sua importância, a ponte foi fechada. Agora, apenas turistas se aventuram pela vegetação para ver como as vigas rangem ao vento. Na Rússia, em uma taiga remota, há uma ponte de madeira sobre o rio, sem corrimão, com uma tábua flutuante coberta de musgo. As lendas dizem que alguns não voltaram das expedições, mas não há confirmações documentais. Pontes assim causam arrepios. Armadilhas marítimas. Pontes sobre o mar e grandes rios têm um medo especial. A profundidade sob os pés, a água salgada, as ondas e a tempestade, tudo isso influencia. A ponte chinesa sobre a baía de Hangzhou, com quase 60 quilômetros de extensão, está constantemente sujeita à força dos ventos das tempestades marítimas. A estrutura está equipada com amortecedores, suportes reforçados e sistemas de monitoramento. Na Noruega, a ponte sobre o fiord de Erland tornou-se palco para a força bruta do mar. Ventos, ondas e gelo na primavera. Tudo isso provoca variações de pressão. A ponte é periodicamente fechada ao tráfego durante tempestades fortes. No Brasil, a ponte sobre o rio Amazonas sofre a influência das enchentes. A água sobe dezenas de metros a cada estação, expondo as estruturas inferiores. Frequentemente, os pilares sofrem erosão e desbarrancamento. Cabos sobre a selva. Nas selvas e florestas densas, encontram-se pontes suspensas, faixas estreitas sobre rios e desfiladeiros balançando ao vento. Para moradores e turistas, muitas vezes são o único caminho. Mas é justamente ali que o medo se torna palpável. Na Costa Rica, pontes suspensas para trilhas atravessam o dossel das árvores.
Tábuas de madeira presas por cabos balançam e oscilam, especialmente quando vários turistas passam ao mesmo tempo. No Vietnã, em regiões montanhosas, há pontes de bambu e cabos que conectam vilarejos remotos. Elas são estreitas, com largura apenas um pouco maior que um passo e frequentemente balançam com o vento ou ao caminhar. No Peru, pontes estão suspensas sobre cânions de rios. Os moradores locais as atravessam diariamente com equilíbrio e cautela. Na Indonésia, turistas recebem opções de rotas combinadas por pontes de cabos nas florestas tropicais. Parte do percurso é feita por passarelas suspensas, parte por pontes de aço. Às vezes, os turistas gravam vídeos mostrando como a ponte treme. Esses cabos não são apenas passagens, são como um teste. Vale a pena seguir em frente? Por que eles não foram fechados? Como costuma acontecer, a ponte é oficialmente considerada insegura, mas continua sendo usada. Por quê? Esse é um dos maiores mistérios que precisamos desvendar. Em um país africano, uma ponte sobre o rio foi parcialmente destruída durante as chuvas. As rachaduras nos pilares tornaram-se visíveis, mas as autoridades não fecharam o tráfego, pois a ponte ligava as duas maiores aldeias e o desvio levava um dia inteiro. Os moradores arriscavam-se diariamente atravessando a estrutura parcialmente destruída. Na China, algumas pontes de vidro, onde os visitantes reclamavam de vibrações e ruídos, continuaram funcionando mesmo assim, alegando a falta de rotas alternativas e o fluxo turístico. Essa decisão não é apenas um descaso com a segurança, mas também um reconhecimento de que as pontes podem ser essenciais para a infraestrutura local. Fechá-las significa parar a vida de regiões inteiras. Exotismo perigoso. Em cantos remotos do planeta existem pontes conhecidas apenas pela população local, e elas podem chocar um estrangeiro. Construção, acesso e risco são coisas intimamente entrelaçadas nesses lugares. No Himalaia, no Vale do Nepal, há pontes feitas de cabos de aço e vigas de madeira, por onde os pastores conduzem o gado. Turistas, ao ouvirem falar delas, partem em trilhas para se desafiar. Na África, nas terras altas da Etiópia, existem antigas construções suspensas, onde as pontes são feitas de cabos de aço e tábuas de madeira, sujeitas à podridão e às chuvas. A travessia por elas é um risco para quem não está acostumado a passagens trêmulas. Na América do Sul, nos Andes, pontes antigas sobre desfiladeiros estreitos foram construídas ainda na época anterior ao uso amplo do concreto. A população local as mantém com urtiga, mas os turistas, ao ouvirem sobre o perigo, ainda assim seguem em frente. Suposições secretas. Onde a versão oficial é vaga, nascem lendas e teorias da conspiração. As pontes frequentemente se tornam alvo de boatos, desde fenômenos sobrenaturais até interesses ocultos. Mas é importante distinguir fatos de fantasias. Uma das teorias populares é que algumas pontes estão equipadas com câmeras e sensores ocultos não para segurança, mas para vigiar os turistas. Talvez controlem o movimento, coletem dados sobre o comportamento, mas não há provas públicas. Isso são apenas especulações. Dizem que na construção de algumas pontes foram usados materiais baratos para reduzir o orçamento e que isso é mantido em segredo para evitar escândalos. Isso é possível, mas não foi comprovado oficialmente. Existem lendas sobre fantasmas que supostamente podem ser ouvidos em pontes abandonadas durante a noite. Turistas afirmam ter ouvido passos, sussurros e rangidos, mas não há base de provas. Isso categoricamente não é considerado um fato. Em algumas regiões, afirmam que o colapso das pontes é ignorado de propósito para promover rotas alternativas, possivelmente vantajosas para os empreiteiros. Essa é uma versão conspiratória, interessante como enredo, mas que exige provas. Por que ainda assim seguimos em frente? É da natureza humana sentir medo, mas ainda mais forte é a vontade de superá-lo. Por que, apesar dos riscos, as pessoas continuam atravessando essas pontes? A resposta está na psicologia, no desejo de se testar e no contexto cultural. Para muitos isso é um desafio, a sensação de que você venceu a si mesmo, passou por onde o coração grita, pare. Ações como essas ficam gravadas na memória, tornam-se histórias. O turismo e as redes sociais desempenham um papel. Imagens de pontes de vidro, trilhas trêmulas, suspensas sobre o abismo. Esse é o tipo de conteúdo que as pessoas querem mostrar. Alguns trechos das pontes são construídos em lugares onde não há alternativa. Para os moradores de regiões remotas, essa ponte não é uma atração, mas uma necessidade vital. Eles são obrigados a usá-la. No final das contas, é uma escolha. A pessoa para, olha para baixo, dá um passo e sobre esse passo recai tudo: medo, dúvidas, decisões.